Meus irmãos e irmãs, quero saudar vocês com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que você pode estar aqui com a gente nessa noite, participando de mais um culto. A gente tem conversado e tem dito, isso não é um culto virtual, isso é um culto real. A diferença é que nós estamos usando uma outra ferramenta, uma outra forma de comunicação, que não é presencial, a gente não está presente no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Mas o que está acontecendo aqui é real, é verdadeiro. A palavra que nós estamos ouvindo é real, é verdadeira, não é virtual, certo? Então é importante que a gente afirme isso, porque a gente não é a maneira ideal de nós mantermos comunhão uns com os outros, sem dúvida nenhuma, não é, mas é o que nós podemos nesse momento. E diante dessas circunstâncias tão diferentes, adversas, inesperadas que a gente está enfrentando e que ainda não tem previsão de acabar, a gente não sabe até quando vai tudo isso. A gente quer aproveitar esse tempo da melhor maneira possível e fazer com que esses encontros aqui sejam o mais reais possíveis, né? Eles são reais e são verdadeiros e a gente espera que a palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus esteja agindo nas nossas vidas, nos nossos corações, aonde nós estivermos. Nós cremos num Deus que é onisciente, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E, portanto, ele pode e vai agir em cada uma das nossas vidas, onde nós estivermos, certo? Quero convidar vocês, antes de mais nada, para ler uma palavra bíblica, que está em Lucas capítulo 18, e aqui diz assim, hoje o tema da mensagem vai tratar sobre fé e oração, e nessa parte do evangelho nos é dito assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar da oração. Então ele disse assim: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nessa pequena parábola de Jesus e nessa palavra que ele traz aqui, ele justamente relaciona essas duas coisas, fé e oração. Que Deus abençoe que essa reflexão hoje possa trazer um profundo impacto na maneira como nós nos relacionamos com Deus, na maneira como nós buscamos a presença de Deus nas nossas vidas. Eu quero convidar vocês para um breve momento de oração. Assim como nós estamos, no espaço onde você está nesse momento, vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tu nos convidas a esse relacionamento, a esse espaço de oração, de convívio contigo, nesse lugar secreto onde nós podemos adentrar confiadamente por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, onde nós podemos encontrar graça e socorro em tempo oportuno. Nós agradecemos por isso, porque o Senhor Jesus, ao falar da oração, disse que o Senhor se preocupa com aquilo que dói, com aquilo que pesa, com as injustiças que estão ao nosso redor e que o Senhor tem pressa em agir. Obrigado por isso. Ajuda-nos, ó Deus,
a nos movermos nesse mundo, nesse momento que nós estamos vivendo, também por fé, nessa confiança de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor está presente nas nossas vidas e deseja nos abençoar. Também nesse culto, Senhor, nós oramos para que a Tua presença esteja entre nós, que Tu derrames a Tua graça, o Teu amor, e que seja um tempo de edificação, em que a gente vai sair desse momento profundamente impactados, com uma palavra de Deus para essa semana que vai nos carregar, que vai nos motivar, que vai provocar mudanças e transformação nas nossas vidas. É sempre nessa expectativa que nós vamos à Tua presença, que nós nos reunimos como Igreja de Jesus Cristo. E obrigado a Deus porque nós podemos contar que onde 2 ou 3 se reúnem no Teu nome, Tu estás ali no meio deles, ainda que nem todos estejam exatamente no mesmo espaço físico nesse momento. Mas nós cremos que a Tua presença nos cerca e nos envolve aonde nós estivermos nesse momento. Amém. E nos reunimos em nome do nosso trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje a gente vai ter ceia, lembrando que não é ceia virtual, é uma ceia verdadeira e real, apenas através de uma outra ferramenta, por causa do momento em que a gente vive. Se alguém não preparou o seu suco, não pegou o seu pão e deseja participar da ceia, você ainda tem a oportunidade de fazê-lo, ok? Nem todo mundo que está conosco é obrigado a participar desse momento, mas se você deseja participar, deixe os elementos preparados, para quando chegar o momento você possa participar. Eu passo a palavra agora para a Rose, tá bom? Nós vamos hoje logo para os avisos e depois nós vamos para o louvor. Oi, queridos. Uma alegria estar com vocês de novo, estar em comunhão de verdade, como disse o Daniel, é um privilégio. E a gente tem tido atividades na igreja, temos sido abençoados por essas atividades, então é sempre uma satisfação poder relatar algumas coisas para vocês. O nosso projeto da Casa da Berenice tem andado, está indo no ritmo esperado, e agora já estamos buscando ferramentas para os pedreiros, que são 2 venezuelanos, né? Pessoas que estão sem trabalho e que vão fazer até por um preço assim bem acessível, né? Não seria um preço normal desse tipo de obra, a construção. Então, podem olhar lá no Celt Comunica ou no Grupo Situações, a postagem sobre o que ainda precisa. Continuem participando, orando também por essas ações, todas as ações que a gente está fazendo também pelo Grupo Situações, e a gente está em comunhão, né, atuando e cuidando de pessoas, tem sido sempre bastante especial. E nesse esforço por fazermos essa aproximação e o cuidado das pessoas, a gente pensou em botar também uma oportunidade no Celt Comunica, não no Celt Comunica, no nosso site, né, da Celt, uma espécie de classificados, onde as pessoas podem colocar as suas possibilidades, né, onde coisas que elas querem trabalhar, pessoas que estão sem trabalho, ou pessoas que estão nesse momento, tem alguma coisa que elas vendem e que a gente pode adquirir, privilegiar pessoas, irmãos nossos, ajudar a cuidar deles dessa forma. Então, isso já está, esse final de semana é o lançamento, né, dos nossos classificados CELT no site. Então, por favor, espiem lá no site da CELT, pode usar o link, que eu não lembro se já foi colocado no CELT Comunica, mas se não foi, certamente o Romeu está providenciando, eu não lembro disso. Podem acessar através desse link o nosso classificados, porque de repente você está precisando de alguém para limpar o seu jardim. Opa, então você vai lá e vai ver qual daquelas pessoas lá se dispõe a fazer esse tipo de trabalho, ou algum trabalho como pedreiro, como faxineira, e enfim, outros trabalhos também. Você tem a empresa, está precisando, pode olhar o currículo lá das pessoas, ver sua formação e no que eles podem também talvez ser contratados, né, por irmãos nossos que têm empresa e que precisam também de força de trabalho. Então, é uma oportunidade. E quem de vocês também quiser colocar
o seu serviço à disposição, o seu produto, né? A gente tem lá os bolos lindos da Lídia, né? A gente está começando a informar também, então, por favor, né? Você que também quer divulgar o seu produto, o seu serviço, pode mandar para o Celt Comunica, que o Romeu vai passar o pessoal aí da comunicação para colocar lá no site, beleza? Então, e por alto são essas as novidades hoje, né? A gente vai conversando durante a semana via nosso WhatsApp, né? Nossas redes, e Deus nos abençoe também nessa semana com mais atividades, né? Vamos continuar juntos. Um abração para todos. Obrigado, Rose. Muito bom. Queridos, eu quero convidar vocês também para terça-feira, mais uma sala temática. Temos feito, né, toda semana esse momento aí de bate-papo, reflexão. A semana passada também foi muito legal com o William Sell. Falamos um pouquinho sobre o papel da igreja no mundo a partir de Dietrich Bonhoeffer. Foi muito legal a abordagem que ele fez. E essa semana eu estou acatando a sugestão da Luciana. Vamos fazer um momento de perguntas e respostas, ok? Então, vou me preparar psicologicamente e vamos combinar o seguinte, tá, queridos? Eu até ia fazer uma planilha do Google para quem quisesse mandar perguntas antecipadas, mas vamos fazer assim, ó, você tem uma pergunta para fazer, você gostaria de que se abordasse algum tema, uma questão que você tem, bíblica, teológica, alguma questão que de repente te incomoda, que você não sabe como desembrulhar essa questão. Então, você pode mandar essa pergunta para o Celt Comunica, ok? E o Romeu me passa. Pode ser, Romeu? A pergunta vai para lá e ele só encaminha essas perguntas para mim. E talvez com as perguntas aí encaminhadas a gente já tenha pano para manga para terça-feira, né? Mas também no momento quem quiser vai poder fazer perguntas sem que tenha sido previamente enviado, tá? A gente vai abrir um espaço para que as pessoas possam perguntar também na hora. Com certeza eu não tenho as respostas para a solução de todos os dilemas a nível mundial, né? Vocês devem imaginar que obviamente não, mas aquilo que tiver dentro do alcance, né, no sentido mais bíblico, de lidar com questões bíblicas, que é o meu preparo, então dentro disso eu imagino que a gente possa conversar. E, logicamente, se vier uma pergunta que eu não tenha resposta, eu vou dizer, querido, infelizmente eu não sei, eu vou ter que pesquisar, esse é um assunto que eu não percorri ainda, simples assim, né? Se eu não souber a resposta, não vou tentar te enrolar. Não se preocupe com isso também. Tá bom? Vamos fazer assim. Sejam todos bem-vindos, então, e participem. Eu acho que vai ser legal. É um momento bacana da gente também interagir e colocar a conversa em dia. Agora sim, a gente vai para o louvor, que está com Elias. Deus te abençoe, Elias, conduzindo a gente nesse momento especial também. Amém, Daniel. Obrigado. Boa noite a todos. Bom vê-los aí de novo. Mesmo que pequenininhos ainda na tela, mas é sempre legal ver que tantas pessoas têm se disposto a ouvir o que Deus tem para nos dizer, e que bom que a gente pode ter essa ferramenta para experimentar essa comunhão que é à distância, mas ela é real, assim como o Daniel falou. Então vamos também aproveitar esse tempo para a gente cantar. Eu quero começar cantando a música Grande é o Senhor. E convido você a cantar junto, para que a gente possa louvar o nosso Deus e também buscá-lo através dessas músicas, e ter a mente, ter a nossa mente, ter o nosso coração aberto para o que o Senhor tem para nos falar também nessa noite. Grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Queria cantar mais uma canção. Essa canção que foi cantada no retiro da comunidade do ano passado. Se chama Pelo Amor ou Pela Dor. E a gente vai cantar essa música 2 vezes, então quem não lembrar dela pode já conseguir cantar junto a partir da segunda vez. E a gente vai ter essa canção também em preparação para a palavra de hoje.
lá eu, lá eu, teu amor se derramou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história. Em Jesus nos deu a chance de recomeçar, nova vida e tanto para compartilhar. E hoje certamente não seguimos só. Tudo se renova quando ouvimos tua voz. Pelo amor ou pela dor, que seja tua mão a nos guiar, pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Teu amor se derramou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história. Em Jesus nos deu a chance de recomeçar, nova vida e tanto para compartilhar. E hoje certamente não seguimos só. Tudo se renova quando ouvimos tua voz. Pelo amor ou pela dor, que seja a tua mão a nos guiar, pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Quero convidar vocês para um momento de oração, nos preparando para o momento da mensagem. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esse breve momento de cantar para Ti. É muito, pesa, dói no nosso coração o fato de que nós não possamos ouvir a voz uns dos outros. Como nos faz falta esse momento de podermos encher um ambiente, um lugar com as nossas vozes, juntando as nossas vozes em louvor a Ti. Mas mesmo assim nós nos alegramos por podermos Te louvar, por podermos Te engrandecer nessa noite. E temos certeza que essas canções falam conosco. E agora também queremos orar para que Teu Santo Espírito esteja agindo profundamente nos nossos corações, por meio da Tua palavra que será anunciada. Abençoa o Josiel, dá graça para que ele transborde de alegria para anunciar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, e que haja em nós ouvidos abertos, corações abertos, mentes abertas para receber o que Tu tens para nós nessa noite. Em Cristo Jesus. Amém. Boa noite. Todos conseguem me ouvir bem? Só um sinal assim. Obrigado.
Hoje gostaria de falar sobre orar com fé, ou fé e oração. E falar sobre isso é desafiador, pois às vezes podemos cair no erro de que Deus sempre atende os nossos desejos. É só orar com fé. E se caso Deus não atender, é porque nos falta fé. Ou porque temos uma fé fraca. E isso nos gera alguns problemas. Outra questão é a de que Deus sempre se torna um meio na nossa vida, na nossa oração, para o qual conseguimos um fim que desejamos, ou tentamos conseguir. Outro perigo é afirmar que, por causa da nossa fé fraca, teremos problemas com o diabo. Como se o que acontecesse de bom é porque Deus está conosco. Afinal, nossa fé é forte. E o que nos acontece de ruim é porque o diabo agiu. E isso significa que há algo de errado com nossa fé. Mas oração com fé não significa que Deus irá atender os nossos desejos, mas que Ele fará a sua vontade. E Ele pode atender os nossos pedidos. E também pode não atender. Ainda assim, Ele é tudo para nós, nossa verdadeira esperança. E hoje eu preciso falar de alguém que exemplifica bem isso. Que correu aos pés do Senhor, que sofreu muito, mas entregou seu pedido ao Senhor, se humilhou perante Ele e Ele concedeu o seu desejo. Hoje vamos falar sobre a atitude de oração de uma mulher chamada Ana. Uma atitude diante de uma situação caótica, uma oração com fé ou uma oração com o coração. Eu gostaria de convidar todos nós para lermos o texto bíblico de 1 Samuel 1, 1 a 18. Eu vou pedir para a Deise fazer essa oração, essa leitura bíblica. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufe. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor,
Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. O livro de Samuel marca a passagem dos juízes para a monarquia. Relata as histórias do rei Saul, Davi e Salomão. Mas é importante salientar também sobre o sacerdote da época, o Eli, e sobre também a corrupção que os seus filhos, que eram sacerdotes, cometeram. Então, Deus iria castigar toda a casa de Eli. E nesse momento da história, entra uma mulher chamada Ana. Antes de entrar um pouquinho na história dela, eu queria dizer que todos nós temos sonhos, temos projetos, temos desejos. Alguns têm o desejo de ter um carro, outros de uma casa grande. Alguns sonham em ser grandes empresários, médicos, cientistas, enfim. São alguns anseios que podemos conseguir com esmero da nossa parte. A gente traça um plano, um projeto em nossas vidas e passo a passo vamos caminhando em direção ao alto. Então, a gente traça um objetivo e corre, se esforça para chegar lá. Contudo, percebam que a Ana, ela era uma mulher estéril. Ela não poderia ter filhos. Algo que nenhum remédio, pelo menos na época, poderia solucionar, curar. Era algo que não era natural. Deus havia fechado as portas para isso. E não teria mais solução. E segundo as leis daquela época, um homem que tinha uma mulher assim, estéril, ele acabava se casando com outra mulher para dar continuidade à sua família. E ser estéril naquela época era sinônimo de desprezo, de maldição. Não ter filhos significava amargura e desprezo. E todos esses sentimentos, desprezo, amargura, algo impossível de ser realizado, ser amaldiçoada, viver angustiada, assolavam a Ana. E o significado do nome Ana é mulher graciosa, que tem compaixão. Mas de uma mulher graciosa, ela passa a ser uma mulher desesperada e angustiada. E como se não bastasse, ela teria que dividir seu espaço com a outra esposa do seu marido. Até nesse momento, todas as circunstâncias estavam contrárias a mim. Talvez qualquer um de nós aqui pediria a morte, porque a gente não consegue suportar esse desprezo. Apesar de seu marido a amar muito, ela só pensava em chorar. E a situação ainda era pior, porque a outra mulher de seu marido se tornou sua rival, que ela poderia ter filhos.
Então doía no coração da Ana ver que ela não podia ter filhos e a sua rival tinha. E ainda a sua rival, ela a irritava excessivamente. E esse verbo irritar, ele está num tronco verbal do hebraico que tem um tom de intensidade, significa força. Então, ou seja, a sua rival a irritava ao ponto de Ana sair de si, de perder as estribeiras. A sua adversária a zombava tanto que Ana não conseguia nem comer e só chorava amargamente. Ela estava com o coração aflito. O coração no Antigo Testamento, a palavra levi do hebraico também significa o centro das atividades emocionais, intelectuais, o meio de todas as coisas. E a aflição está ligada à amargura, causa dor, indisposição, escraviza, oprime, traz miséria. E hoje nós vivemos num país onde cresce muito o número de pessoas depressivas, ainda mais num tempo como esse de pandemia. A tristeza assola o coração de muitos brasileiros. E entre esses brasileiros, nós que somos cristãos, também entramos nessa estatística. A gente é escravizado, somos escravizados por nossos anseios, por muitas vezes não conseguir o que queremos, pelo medo do amanhã, de não poder colocar o pão na mesa. Há pessoas que chegam ao suicídio, outras sofrem caladas, outras tentam se tratar, mas não conseguem. Corações afligidos, vidas oprimidas, com amargura na alma. Quantas pessoas entram na igreja desesperadas, com o coração oprimido, e pedem a morte, não encontram, muitas vezes, uma solução, sente que tudo acontece para o outro, mas para si, só coisa ruim, se sente desprezado, parece que a vida não muda, passa ano e vem ano, nada muda, nada acontece, e entra na igreja como último recurso. Eu gostaria de destacar aqui alguns aspectos da vida, da história da Ana, e dessa história que saltou aos meus olhos para trazer para vocês nessa noite. O primeiro aspecto que eu vejo na vida e na história da Ana é que ela foi aos pés de Deus e perseverou. Ela se levantou e foi ao templo e lá orou ao Senhor pedindo-lhe um filho. E disse que se Deus concedesse, ela o daria depois de desmamado para servir a Deus toda a sua vida. Perceba que Deus tem sempre um plano maior. Deus às vezes permite decepções e nos conduz a situações que a gente talvez sofra, para que assim Ele possa continuar também realizando a vontade dele em nossa vida. Ana, no seu pior momento, ela foi aos pés do Senhor, ela agiu com fé e confiança. E nós podemos notar isso em alguns personagens da Bíblia. Por exemplo, o salmista no Salmo 61:4 diz: o salmista confia, no seu refúgio habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Lá em Salmo 94:22 diz: o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei. Aos pés do Senhor ela foi, porque aos pés do Senhor há segurança. Em Salmo 9:18 diz: porque o necessitado não será esquecido. O Salmo 39:7 diz: a minha esperança está em ti. Nós temos palavra de Deus para nós que nos sustentam quando nós vamos aos pés do Senhor. No Salmo 62:5, de Deus vem a minha esperança. Salmo 146:5, bem-aventurado aquele que põe a sua esperança no Senhor Deus de Jacó. Deus, Ele é o nosso abrigo, refúgio. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ana entendeu que precisava orar aos pés do Senhor. E quem está aos pés do Senhor encontra segurança, mesmo em meio ao caos. E um segundo aspecto que eu queria destacar é que ela se humilhou. O coração humilhado, quebrantado, Deus não rejeita.
ela se humilhou porque era dessa forma que ela se sentia. E ela não parou só na humilhação diante de Deus. Ela continuou incessantemente pedindo a Deus o seu milagre. No versículo 13, o texto diz que ela sussurrava, falava em seu coração, só mexia os lábios. E com certeza esse falar também está relacionado com uma intensidade. Ela estava com o coração tão pesado que só mexia os lábios com força. Ou seja, ela gemia e chorava amargamente. Mas Eli pediu a Deus que lhe concedesse o desejo. E quando ela saiu do templo, seu semblante já não era mais o mesmo. É muito ruim nós passarmos por diversas dificuldades na vida. É muito ruim a gente achar que por causa da nossa fé, muitas vezes nós estamos sofrendo, nós estamos passando por problemas. E fé não tem necessariamente a ver com o que Deus vai fazer por mim, como um meio para que eu consiga algo, mas tem muito mais com confiança e rendição e crer naquilo que Ele fez por nós, naquilo que Ele torna a gente. E Ana, na realidade, ela foi aos pés do Senhor. E eu queria convidar vocês nessa noite a você ir aos pés do Senhor, a você falar com Deus. Não significa que Ele vai atender todos os nossos pedidos e desejos, mas que Ele nos ouvirá. E aos pés dele nós conseguimos encontrar esperança, segurança. Quando a gente abre a palavra e escuta a sua voz através da palavra de Deus, ali nós encontramos um refúgio. E um terceiro aspecto ainda é que ela cumpriu como prometido e adorou a Deus. Só que o que isso tem a ver com fé? Ana agiu com fé. O novo dicionário da Bíblia ele chega a uma conclusão sobre a fé. A fé significa o abandono de toda confiança nos próprios recursos. Fé significa lançar-se sem reservas nas mãos misericordiosas de Deus. Fé significa apegar-se às promessas de Deus em Cristo, dependendo inteiramente da obra terminada de Cristo referente à salvação, bem como do poder do Espírito Santo de Deus, que no crente habita, para dele receber fortalecimento diário. Fé implica em completa dependência de Deus e plena obediência ao Senhor. Mas muitas vezes nós somos tão falhos em relação à nossa oração, em relação ao relacionamento diário com Deus, em relação a essa entrega que nós temos. Talvez você possa dizer assim, José, eu não tenho nem forças para fazer como a Ana fez. E talvez você diga assim, eu não sou a Ana. Porque muitas vezes eu já pedi amargamente coisas para Deus e não fui atendida. E eu me coloco da mesma forma como você. Eu sou imperfeito. Eu sou falho. E muitas vezes eu não sei nem pedir direito as coisas para Deus. E na realidade essa é uma questão que não foi só nossa, não é só nossa, mas foi dos discípulos, das pessoas, dos apóstolos, das pessoas que estavam com Jesus. Jesus teve que ensinar os seus a orar. Ele ora o Pai Nosso. Eu não vou entrar aqui no Pai Nosso porque aí seria uma outra mensagem, não teríamos tempo para falar sobre isso. Mas eu queria dizer que fé é sinônimo de rendição, de submissão a Deus. E esse é o ponto central dessa mensagem. Submissão, confiança em Deus, se render a Ele em oração. Fé tem a ver com confiança depositada em Deus, não em si mesmo. Foi o que aconteceu com Ana. Eu trouxe a história da Ana para exemplificar uma atitude de fé e de oração. Ela se humilhou e entregou o seu desejo a Deus.
Ela orou como a coisa mais importante da sua vida. E mesmo assim, esse desejo ela entregou a Deus. O seu semblante já era outro quando ela saiu. E todos os nossos anseios, nós devemos ter essa perspectiva de entregar a Deus todos os nossos anseios, para que Ele faça a sua vontade, não como uma troca, fugindo dos equívocos que eu falei no começo, de que se assim o fizermos, Ele fará então como eu quero. Não, mas como confiança de que Ele sabe o que é melhor para nós, pela dor ou pelo amor. Para onde irei se só Ele tem as palavras de vida eterna? E o fato de Ele não atender do jeito que queremos não deveria enfraquecer a nossa fé. E sim termos fé de que Ele nos segura em meio ao não e em meio ao sim, Ele nos sustenta. E o Espírito Santo nos convida a nos rendermos à vontade de Deus revelada em Cristo Jesus. A experimentarmos e vivenciarmos o seu poder diariamente. E porque nós não conseguimos, será? Por causa da nossa pequenez. Mas Jesus sabia disso. E mesmo assim Ele não desiste de nós. E mesmo assim Ele se entrega à cruz. Ele morre em nosso lugar. E hoje nós podemos ter livre acesso a Deus. A raiz da nossa falta de confiança está em nós mesmos, em nossa pequenez, em nossas falhas. Porque não nos relacionamos como poderíamos com Deus. Não andamos com Jesus como de repente poderíamos andar. Porque fé tem a ver também com andar como Ele andou e fazer o que Ele fez, do que simplesmente só falarmos sobre Ele. Quando a gente anda também com Ele, como Ele, nós vamos perceber quem Ele é. Então conheça-o. Mas como ter uma fé genuína nesse mundo com rendição? Se você diz assim, José, mas eu tenho pouca fé, então peça a Deus, ore, renda-se aos pés do Senhor com confiança, com conhecimento de Cristo, relacione-se com Ele. Ele é a verdade. Você já parou a pensar sobre a fé viva que Tiago fala? Vamos deixar o Espírito Santo nos impulsionar a vivermos completamente nele para o próximo. E para que ele haja em nós e através de nós. Porque essa relação não é separada. Quando ele age em nós, é para que ele também haja através de nós. Então, fé é confiar em Deus somente e não em nós mesmos. Assim como Ana fez entregando o seu pedido a Deus. E como confiamos? Deus sabia e sabe da nossa pequenez e de quem somos. E é por isso que Ele envia seu Filho Jesus Cristo. Nós jamais conseguiríamos pagar como Jesus Cristo fez. Porque só Ele era reto, justo e santo. Só Ele estava à altura da santidade que o Pai requer. E mesmo Ele, sendo Deus Filho, ora ao Pai e mantém um relacionamento com o Pai de subordinação em amor, não porque Ele era menor. E através de Jesus Cristo, do seu Santo Espírito, nós podemos ter relacionamento com o Pai. Já parou para pensar que, mesmo sabendo quem somos, nos conhecendo, nosso pensar, nossa falta de fé, o nosso deitar, a maneira como a gente vive a vida, Jesus continua o caminho da cruz? Deus não vai mudar o seu amor se você acredita menos ou mais. É nós que perdemos intimidade com Ele por causa da nossa pequenez, por causa das nossas dúvidas. Somos nós que perdemos com a insegurança. Só que Ele está aqui essa noite. E Ele continua a derramar o seu amor em nós. Ore ao Pai.
Peça para que Ele derrame em você o seu fruto, as características de Jesus. Ore ao Pai para que Ele faça a criatura que Ele quer que você seja. Peça ao Pai que Ele derrame esse amor, essa fé em você. E aí, persevere na oração. Perseverar na oração. Quem ora é porque tem fé. E quem tem fé, ora. Peça fé a Deus. E independente se Deus vai atender os desejos do seu coração ou não, para concluir, o que importa é sempre sermos lembrados de que a nossa esperança está em Jesus Cristo. Nessa graça imerecida. E não nas coisas que Ele pode realizar em minha vida. Fé não tem a ver com o que Ele vai fazer por mim, mas com o que Ele já fez. O seu sacrifício vivo de morte e ressurreição. Pode ser que Ele nunca nos cure. Mas a nossa esperança não está na cura e nem no alívio. A nossa verdadeira esperança está em Cristo Jesus. A graça de Jesus está disponível para nós hoje. E com isso a certeza que haverá um dia que não teremos mais choro, nem dor, nem lágrima. E mesmo em meio a dor e sofrimento, Deus está presente e pode nos usar, mesmo com a nossa pequenez, para o seu reino, independente de nossas circunstâncias. E para concluir, eu cito a frase de Dave Furman, que diz assim: nossa esperança está fundamentada no passado, assegurada no futuro e disponível para nós hoje. Como assim? No passado. Sobre aquilo que Jesus Cristo já fez por nós, a sua morte e ressurreição. Assegurado no futuro, na promessa de que Ele virá, de que um dia nós não teremos mais choro nem dor. E disponível para nós hoje, porque o seu reino, a sua presença é real e disponível para nós hoje. Para terminar essa mensagem, eu quero orar com todos nós. E quero pedir a Deus para que Deus derrame em nós a fé. A fé que nos falta. Muitas vezes a gente é igual aos discípulos de Jesus, que tinham uma fé pequena, pelo menos antes da descida do Espírito Santo de Deus, antes da sua ressurreição. E a gente às vezes precisa se entregar a Deus. E eu gostaria que você tivesse uma atitude agora de humilhação diante de Deus, dizendo: Deus, eu necessito de Ti. Não porque Ele vai atender o teu desejo, mas porque Ele vai te sustentar. Pai querido, Deus, Tu conheces a todos nós, Tu sabes exatamente o que precisamos, o que desejamos, mas muitas vezes a gente não sabe orar. Não sabe. A nossa oração é muitas vezes tão egoísta. Nós vacilamos tanto em fé. Duas vezes se torna um meio para que a gente consiga algo. A gente mais quer usar você do que realmente ser usado por Ti. E eu te peço perdão por isso, Pai. Perdão pela nossa pequenez, pela nossa falha, pela nossa falta de fé. Mas mesmo assim Tu é conosco. Mesmo assim Tu estende as Tuas mãos. Mesmo assim, Deus, Tu continua derramando o Seu poder. Pai, Tu conhece a nossa falha. Tu sabe quantas vezes a gente já quis desistir da caminhada. Mas a Tua poderosa mão nos sustentou até aqui. Nós somos mesquinhos, Pai. Mas Tu és Deus poderoso, grande. Eu te peço, Senhor, através da Tua infinita misericórdia, graça e poder, que o Senhor perdoe os nossos pecados. E que o Senhor fortaleça em nós a fé. E que a gente cada vez mais ore com ousadia, Pai. Eu sei que a gente é falho e que
A nossa oração muitas vezes está voltada para nós e para aquele que nos cerca. E se tu fosse atender todas as nossas orações, talvez a gente teria que se perguntar o que realmente mudaria no mundo, ou se mudaria só a minha vida, ou se eu só agradeceria pelo cheeseburger e pelo milkshake, ou pela pizza que eu vou comer. Perdoe-nos, Senhor, mas nos ajude a de fato sermos quem tu queres que sejamos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Josiel. Eu passo a palavra imediatamente ao Alex Seabra, que vai nos conduzir no momento agora de ceia. Valeu, Daniel. Vocês me escutam bem? Ok, tranquilo. Primeiramente, eu queria dizer que é um grande privilégio poder conduzi-los nesse momento tão bacana, tão importante. E como o Daniel já disse, né, a gente está virtualmente aqui, mas é real, né? O culto é real, a Santa Ceia ela é real. E eu quero trazer essa pequena reflexão sobre a Santa Ceia, relembrar algumas coisas em relação à Santa Ceia. Mas, primeiramente, acho que é importante a gente orar. E essa oração ela é direcionada ao nosso pedido de perdão. Eu quero deixar uns minutinhos para a gente poder confessar os nossos pecados. Eu acho que é uma boa oportunidade a gente lembrar um pouco desse momento que a gente está passando de pandemia, meio atípico, e alguns estão com um convívio um pouco mais intenso entre os familiares, e queria salientar das possíveis dificuldades que a gente está enfrentando relacionais, e às vezes a gente escapa aquela palavra que a gente não deveria ter dito, e que a gente possa trazer isso diante de Deus. E então vou deixar uns 2 minutinhos em silêncio para que vocês possam se abrir com Deus, assim como o José nos dirigiu na pregação, que a gente possa ter esse momento de oração e realmente confessar os nossos pecados diante de Deus. Ok? Então, oremos. Pai Santo, a gente conhece, Senhor, que Tu és um Pai misericordioso, e a gente lembra, Senhor, que quando nós encontramos em nossos corações arrependimento sincero, Pai, Tu nos ouve e Tu és fiel, Pai, ao ponto de nos perdoar. Então a gente quer te pedir, Senhor, que Tu perdoes nossos pecados, que Tu nos purifique, Pai. Limpa-nos com o Teu sangue, Senhor. Enche-nos, Senhor, e nos ajude a amar aquilo que Tu ama e odiar aquilo que Tu odeia, Senhor, e dar fim ao pecado em nossas vidas, Senhor. Queremos agora lembrarmos da seriedade que é da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, Pai. Que nós possamos encontrar essa seriedade em cada lar aqui presente, Senhor. Uma seriedade, Senhor, que está compatível, Pai, com a Tua mesa, compatível com a Tua ceia, Senhor. Nos ajude, Senhor, a resgatar o verdadeiro significado da Santa Ceia. Que nós possamos lembrar, Senhor, do que significa cada elemento, Senhor, e que possamos fazer isso em comunidade. E também queremos orar, assim como o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, Senhor. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Pai, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, eu queria dirigir a comunidade nesse momento, pequena reflexão. Acho que vale a pena a gente lembrar algumas coisas em relação à ceia, porque muitas vezes a gente está, né, junto lá na igreja e agora a gente está, né, numa situação bem diferente. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente lembrar um pouquinho. E eu queria usar a Bíblia, se vocês tiverem suas Bíblias, ou pode usar a internet também, para que a gente seja orientado pela palavra de Deus, né? Então, eu acho que o primeiro versículo, esse aqui não precisa abrir, é bem rápido, que é só uma lembrança, assim, do quanto Deus é fiel. Acho que vale a pena eu só ler para vocês. Esse versículo é em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Isso nos mostra que Deus está disposto, né? Ele tem uma predisposição a perdoar e a confissão sincera, né? Deus se mostra verdadeiramente misericordioso com aquele que é quebrantado, né? Com seu coração contrito. Isso é muito bom. A gente tem que lembrar isso, né? Diariamente, assim. E eu gostaria, não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, que são as palavras da instituição. Vocês conseguem enxergar aí? Sim? Ok, eu queria ler então com vocês esses versículos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comai. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ok? Então, essas são as palavras da instituição, e eu queria continuar com o versículo, o próximo versículo, que é o 26, que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Essas são as palavras que a gente ajuda-nos a lembrar, né, do que é a Santa Ceia. E eu encontro alguns elementos, algumas ações feitas aqui. A mais simples de toda é a física, né, que é bem simples, né, comer e beber. Devemos, nas nossas mentes, lembrar, né, que isso é uma ação, né, que deve ser feita também. Por mais que seja algo só físico, né, Jesus nos ensinou a fazer isso. E temos a ação mental, que seria da lembrança, né, que Jesus diz para que a gente lembre disso. Direcionar nossa atenção de volta na história, né, para aquilo que Jesus Cristo fez, né, Jesus Cristo encarnado, crucificado na cruz e ressurreto. Lembrar desses eventos, né, que a gente tem na Páscoa. Isso não é uma atividade passiva em que tu espera que algo preencha o teu cérebro, né? Tu está conscientemente orientando o teu cérebro em direções a algo que é real, né? Tu crendo nisso ou não, é algo real, uma realidade histórica, né, em Jesus Cristo. Mas esses dois exercícios, né, o físico, o mental, não é tão importante quanto o exercício espiritual por trás da Santa Ceia, que realmente o que diferencia, né? Até porque não crentes poderiam, né, fazer o primeiro exercício e o segundo, do físico e mental. E, inclusive, até o próprio diabo, né, poderia fazer conosco, né? Se ele se colocasse em um corpo, ele poderia comer e beber e poderia até lembrar, né, e admitir que os fatos são verdadeiros, né, que Jesus realmente veio encarnado e tudo mais.
Mas talvez essa não seja a melhor maneira, né, de celebrarmos a ceia, né? Apenas fazer aquilo que o diabo também pode fazer. Então, se só o que tu pode fazer é comer, beber e lembrar, tu estás agindo como o diabo. E eu quero convidar a comunidade a encontrar a chave, né, o importante realmente da Santa Ceia, e não descartar, né, que a lembrança ela é essencial, mas ela não é a chave. E encontramos o significado espiritual no capítulo anterior, dos versículos que a gente leu, no capítulo 10, 1 Coríntios, e no versículo 16 ao 18. Se você tem a tua Bíblia, por favor, acompanhe. Ou pesquise na internet. Eu tenho a versão Almeida, e eu gostaria de ler com vocês, se vocês já têm em mãos aí. Então, versículo 16 a 18 do capítulo 10, 1 Coríntios. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E aqui o versículo chave importante é o 18. Vede a Israel segundo a carne. Né, aqui ele está fazendo eu creio, né, que seja uma analogia. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? E essa palavra participantes, participantes do altar, é a mesma usada no participantes do sangue, participantes do corpo, né, o comunhão do sangue, comunhão do corpo, né? É a mesma palavra no grego. Então, claramente há uma analogia, né? Quando os sacrifícios eram mortos, então os adoradores, né, comiam os sacrifícios. Ele diz, eles são participantes no altar. Assim como quando nós comemos o pão, somos participantes no corpo de Cristo. Então há uma analogia. Mas o que significa, né, esse participar no altar, né? O que significa o participar no altar? Tu não está comendo o altar, né? Creio que signifique outra coisa, né? Creio que signifique que quando tu comes disso, tu, por meio da fé, tu se apropria e recebe. E é nutrido por aquilo que acontece naquele altar. E isto é o perdão de pecados, né? A comunhão restaurada com Deus, né? Aquilo que está na cruz, né? E é isso que eu creio que signifique. E por trás da Santa Ceia, acho que é isso que, né, a ação espiritual que a gente recebe. E eu acho isso magnífico. É algo tremendo, né? A gente precisa reconhecer e buscar por fé isso também. Não só uma lembrança das ações, né, de Jesus na cruz, históricas, né? E por último, antes da gente ir para a Santa Ceia, os elementos e tudo mais, eu queria ler com vocês os versículos finais do capítulo 11, né? Voltando lá, a gente leu 23, 24, 25 e 26. Eu queria ler do 27 ao 32. Eu vou ler no Almeida também. Do versículo 27 em diante, até o 32. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, esse examine-se, eu vou deixar uns minutinhos para que isso de fato seja feito aqui também. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E isso aqui, ele está falando, né, de crentes, né, nós. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. E aqui eu não quero, né, fazer uma pregação, interpretar o versículo bíblico, assim, mas eu creio que ele esteja falando aqui uma certa disciplina, né? Somos repreendidos pelo Senhor.
para não sermos condenados com o mundo. E aqui condenado é literalmente condenação eterna ou inferno, né? Então, eu creio que o que está sendo dito aqui é algo muito sério, porque se não fosse tão sério, ele não ia citar o inferno, né? A condenação. Então, essa é a minha última lembrança em relação à Santa Ceia, né? Eu vou ficar em silêncio um pouco para que a gente possa fazer isso, esse teste, né, que está ali no versículo 28. E esse teste, né, quando estivermos em silêncio, tu não estás verificando se tu és bom o suficiente. Né? Ninguém é bom o suficiente, né? Não é isso que estás checando, né, verificando. E espero, né, que em sua introspecção tu te encontres muito pior do que tu pensas que és. Mas então, tu estás verificando se tu tens realmente fé em Deus, né? Se tu está verdadeiramente confiante naquilo que Deus diz e tua confiança realmente está em Deus, né? Então, eu convido a comunidade, né, para que a gente possa preparar nossos corações para comer a Santa Ceia, nos conectar de forma concreta, né, com o sacrifício de Jesus na cruz. Né, o Pai nos oferece o perdão e nos reconcilia com Ele e está nos chamando, né, para viver com a família de Deus, a comunhão dos santos. Então, quem tiver os elementos, quem não tiver, a gente possa, né, ter acesso a eles. Eu conduzo vocês com quem estiver sozinho, eu vou dizer as palavras, eu vou compartilhar a tela para as palavras para serem ditas para aqueles que têm, né, amigo ou familiar, para que a gente possa, né, um dar para o outro, né, os elementos e dizer as palavras um para o outro. É uma forma que eu acho bem válida para no contexto que a gente está. E eu vou compartilhar aqui a tela, então. Só um minutinho. Aqui. Essas são as palavras que a gente possa, então, ter primeiro, acho que 2 minutos de silêncio. Cada um pode orar e examinar a si mesmo, como aquilo que eu tinha dito, né, do versículo que fala, examine-se a si mesmo, né, ver se tua confiança está realmente em Deus e não em ti mesmo. Então, a gente passa para essas palavras e quem está sozinho, eu tenho os elementos aqui e eu vou conduzir vocês. Então, 2 minutinhos. Ok? Então, quem tiver o pão pode, né, compartilhar com quem está ao seu lado. Eu tenho um pãozinho aqui. Então, este é o corpo de Cristo, dado por amor a nós. Pode comer. Para quem está me ouvindo aí, então, este é o sangue de Cristo dado e derramado para a remissão dos nossos pecados. Bebai.
Amém, irmãos? Eu convido para quem quiser orar em silêncio, agradecendo o favor de Deus em Cristo, fique à vontade, né? E logo, acho que dá para dar mais uns 4, 5 minutos. A gente passa então para o hino final. Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Vamos juntos também pedir a bênção de Deus para as nossas vidas nessa semana. Mas antes ainda desse momento de bênção final, a gente também canta a última canção. O Elias já está preparado. Nós cantamos o último hino. Logo em seguida a gente também pede pela bênção de Deus. Obrigado, Alex, pela condução. Deus te abençoe também, querido. Tá bom? Amém. A gente vai cantar Poder para Salvar e que isso nos ajude a lembrar de fato da fé que a gente precisa ter, da confiança que a gente precisa ter em tempos tão incertos. Isso faz mais do que necessário e mais do que importante. A gente vai cantar Poder para Salvar, então. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores,
enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, Elias. A gente vai ter um momento de intercessão final agora. A Silvana acaba de escrever aqui no chat, pedindo oração pelo pai dela. Ela recebeu a mensagem da irmã que ele foi levado de ambulância para o hospital, com insuficiência pulmonar, diabetes e está muito debilitado, certo? O nome dele é Azeli José Olívio e a gente quer orar de maneira bem especial por ele nesse momento. Então vamos nos unir em oração pelo seu Azeli. Também você pode lembrar de outras pessoas, né, que você saiba que necessitam de oração, de intercessão nesse momento, e pode incluir isso na sua oração também, ok? Mesmo que eu não tenha informação aqui, mas Deus vai ouvir o que você está colocando junto comigo em oração nesse momento, correto? Vamos orar, queridos? Deus amado, nós queremos agradecer pelo culto que tivemos, pela palavra, pelo momento de fortalecimento da nossa fé através da Santa Ceia. Obrigado por isso, Senhor Deus, é um momento precioso, importante para nós como comunidade. A gente fortalece os nossos vínculos apesar da distância nesse momento, da obrigatoriedade do distanciamento. E nós queremos de maneira muito especial nesse momento interceder pelo seu Azeli. Ó Pai, cuida dele, nós oramos para que o Senhor intervenha, para que o Senhor dê muita sabedoria aos médicos, para que ele possa ser cuidado e ele possa
recuperar a sua saúde. Nós oramos por plena cura, por plena restauração, pelo teu cuidado na vida dele. Oramos que ele seja livre de qualquer, por exemplo, ser infectado na rede hospitalar, que é um risco alto nesse momento também. Guarda a vida dele. Nós colocamos ele diante de ti, colocamos ele nas tuas mãos, Senhor Deus, e oramos também para que tu estejas tranquilizando o coração da Silvana, que tu estejas cuidando dela, da sua família. Também gostaria de interceder pela nossa irmã Daniela, ela que tem feito tratamento quimioterápico, tem vindo numa caminhada, numa luta contra a doença. Nós queremos orar também pela sua plena restauração física. Agradecemos porque tu tens cuidado do emocional dela, tens dado a ela muita disposição, apesar das dificuldades, apesar dos momentos naturais de angústia que se enfrenta num processo como esse. Mas muito obrigado que tens sido com ela em tudo isso. Meu Deus, ouve agora também o clamor individual de cada um. Cada um dos irmãos e irmãs talvez está lembrando de pessoas muito específicas que estão sofrendo, estão passando por dificuldades, sejam elas quais forem. Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa intercessão. A tua palavra diz que a oração do justo muito pode na sua eficácia. E não é porque nós merecemos, mas porque o Senhor tem prazer em atender os nossos pedidos, porque o Senhor ama quando nós te buscamos, e o Senhor ama se manifestar nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E também nessas coisas o teu reino se manifeste. Também nessas questões nós vejamos os sinais do poder de Deus e do reino de Deus presente no nosso meio. Desde já agradecemos por tudo que tu vais fazer, por tudo que tu tens feito, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém.